Fala campeão, seja bem-vindo a mais um emocionante episódio. Neste novo capítulo da nossa jornada, vamos falar sobre o Brasileirão de 1937, considerado o primeiro campeonato brasileiro até então. Campeonato este vencido pelo Clube Atlético Mineiro. Mas antes não esqueçam de visitar o canal, falamos das curiosidades e os campeões dos campeonatos estaduais como o Paulista, Baiano, Carioca, Paraense, Paraibano, Supercopa e etc. Falamos também porque o Vasco é considerado bicampeão sul-americano, a história do rebaixamento do São Paulo é verdade ou fake news? O Mundial do Palmeiras e muito mais. O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1937, originalmente conhecido como Torneio dos Campeões, foi a edição inaugural do novo modelo do Campeonato Nacional organizado pela Federação Brasileira de Futebol. A FBF passou a ter como filiados os clubes que adotaram o regime profissional, enquanto isso, a CBD, atual CBF, ficou com o futebol amador e também com a seleção brasileira. A discussão, entre outros motivos, era principalmente em função das novas exigências de prêmios e remuneração devida aos jogadores profissionais. Então a FBF reuniu alguns times profissionais para a realização de tal torneio. A FBF já havia organizado 3 campeonatos brasileiros, mas apenas com as seleções estaduais, porém por estar pressionada financeiramente, optou desta vez reunir os clubes campeões estaduais de 1936 das suas ligas filiadas. Dessa forma, substituiu sua competição de seleções por uma competição apenas de clubes que foi considerado como o primeiro campeonato nacional. Assim o Torneio dos Campeões, organizado pela Federação Brasileira de Futebol, teve início no dia 6 de janeiro e término no dia 14 de fevereiro de 1937. Com a participação dos seguintes clubes campeões estaduais de 1936. O Fluminense Futebol Clube, campeão carioca. O Clube Atlético Mineiro, campeão mineiro. A Associação Portuguesa de Desportos, campeã paulista. O Rio Branco Atlético Clube, campeão capixaba. O Esporte Clube Aliança, campeão campista. E a equipe Liga da Marinha, que foi convidada pela Federação Brasileira de Futebol. As equipes Rio Branco, Aliança e a Liga da Marinha tiveram que participar de uma fase preliminar. Em sistema eliminatório, a Liga Marinha ganha do Clube Aliança e disputa a vaga com o Rio Branco. Quem ganhar garantiria a vaga para disputar o título. Em um jogo disputadíssimo, decidido apenas na prorrogação, o time capixaba ganha por 2-0, se garantindo no quadrangular final. Disputando com as outras 3 equipes. O sistema de disputa foi o de pontos corridos, turno e retorno, sendo campeão a equipe com maior número de pontos no final das 6 rodadas. O Clube Atlético Mineiro, com uma campanha de 4 vitórias, um empate e apenas uma derrota, conquista o primeiro campeonato brasileiro. O artilheiro da competição foi o jogador do Atlético Mineiro, o Paulista, com 8 gols. A média de gols foi de 4,8 gols por partida. Destaques para 6-0 do Fluminense contra o Atlético. 6-2 também do Fluminense contra a Portuguesa. E o 5-1 do campeão Atlético contra o Rio Branco. O campeonato teve grande repercussão à época, sendo destacado em veículos de mídia de vários estados, como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná, sendo considerado o primeiro campeonato nacional organizado de cunho profissional. Os anteriores eram todos de cunho amador. No dia 25 de agosto de 2023, o Torneio dos Campeões foi homologado pela CBF como a primeira edição do Campeonato Brasileiro. Após solicitação do Atlético, que encaminhou um dossiê para a CBF solicitando a unificação de tal conquista. Esperamos que tenham gostado, agradecemos por assistir até o final. A cada semana postamos novos episódios, continuaremos explorando os variados campeonatos estaduais, nacionais, internacionais e outras curiosidades dos esportes. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, fazer comentários e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima!